No deserto nós aprendemos a ter esperança. Deus nos leva ao deserto, mas não é para morrer, é para confrontar os nossos problemas e para que nós saiamos dali com a resposta. Elias, irmãos, quando ele saiu do deserto, ele tinha uma outra visão. Ele estava pronto para continuar ali a sua missão como profeta, mas foi preciso ele passar pelo deserto. Foi preciso ele ser sustentado ali pelo Senhor na sua vida espiritual. E se você quiser ler depois, 1 Reis, capítulo 19, do verso 9 ao verso 11, Deus levou ele a um monte, Deus falou com ele, Deus restaurou o ministério profético de Elias ali no deserto. No deserto, nós aprendemos a ter esperança. Nos 40 anos que o povo de Israel andou ali pelo deserto, houve um homem que não perdeu nunca a sua esperança. O nome desse homem era Josué. Josué, ele foi fiel a Deus durante todo o tempo de deserto. Josué não desistiu. Eu imagino que não deve ter sido fácil, mas ele nunca se esqueceu de tudo que Deus já havia feito por ele. E no fim, ele foi o homem escolhido por Deus para liderar o povo na conquista da terra prometida. Eu imagino que Josué, para manter a esperança dentro do seu coração, ele se lembrava de tudo que Deus tinha feito. Irmãos, pensa comigo. Essas pessoas que andaram pelo deserto foram as pessoas que estavam escravas, estavam como escravas no Egito e foram libertas por Deus. E eles experimentaram talvez o maior milagre narrado no Antigo Testamento, que foi o mar se abrir e o povo passar em terra seca. Então essas pessoas tinham experimentado isso. Mesmo aqueles que não viram presencialmente isso, que nasceram depois, eles ouviram essas histórias dos seus antepassados. E esses milagres, esses grandes feitos de Deus na vida deles, fazia com que Josué se apoiasse, fazia com que Josué não perdesse a esperança, porque ele olhava para trás e via tudo que Deus já havia feito. O deserto é um lugar onde Deus vai reacender a chama da esperança no seu coração. O deserto é um lugar de você refletir, porque é um lugar ermo, é um lugar de você sentar e se lembrar de tudo aquilo que Deus já fez por você. É um lugar de você lembrar de onde Deus tirou você. Por isso o deserto. Josué se lembrava dessas coisas, por isso ele se manteve fiel. A verdadeira esperança, ela não morre no deserto. Quando vem a dificuldade, nós aprendemos a confiar no Senhor. Nós lembramos daquilo que Ele fez no passado. Se Deus sempre foi fiel a nós, nós temos que ter a convicção de que Ele vai continuar cuidando de nós, agindo na nossa vida, nos sustentando, nos ajudando, nos acolhendo, mesmo no deserto. Naquela hora mais difícil, quando nós não enxergamos saída, nós temos que nos lembrar daquilo que Deus já fez por nós. Amém? Isso foi algo que Deus falou muito forte ao meu coração. No momento de deserto, olhe para trás. Olhe de onde você saiu. Olhe de onde Deus tirou você. Lembre-se da mão forte que esteve sobre a sua vida quando você saiu lá do Egito. Lembra da sua vida no mundo, como que você estava e como Deus libertou você. Porque isso vai manter acesa a chama da esperança.
O deserto é um lugar de manter viva a chama da esperança. Não é que nós temos que ficar olhando para trás no sentido de desejarmos a vida do mundo, como Israel muitas vezes fez. Você sabia que houve momentos em que o povo quis voltar para o Egito? O povo disse assim, Moisés, eu acho que lá no Egito estava melhor. A gente era escravo, mas a gente era feliz. Não. O deserto não é para isso. O deserto é para você olhar para frente. É para você se lembrar que existe um alvo a ser atingido. Canaã está à sua frente. E ter a consciência de que o Deus forte que libertou você das garras de Faraó é o Deus que está te conduzindo no caminho do deserto. Por isso, você pode manter viva a chama da esperança na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Receba essa palavra. E vamos orar agora. Vamos orar aqui uns pelos outros. Talvez você esteja vivendo um tempo de deserto. Eu quero que você saiba que o Senhor não se esqueceu de você. Eu vou encerrar essa transmissão por causa do tempo do vídeo, né? Porque senão as pessoas procuram pouco esse vídeo. Eu gostaria que muitas pessoas fossem alcançadas por essa palavra. Mas eu gostaria que você unisse a sua voz à minha agora, em oração, uns pelos outros. E que esse tempo de deserto, ele tenha uma utilidade, uma serventia na sua vida. Você não vai morrer no deserto. Deus não te levou aí, ou Deus não permitiu que uma palavra levasse você ao deserto para você morrer. Mas para que você aprendesse essas lições que eu compartilhei aqui. A lição de aprender a depender de Deus, aprender a descobrir o que é essencial, aprender a vencer as tentações, aprender a resolver os seus problemas e aprender a manter viva a chama da esperança. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça e vamos orar nesse momento. Senhor, meu Deus e Pai, eu te dou graças pela tua palavra, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado porque o Senhor nos ama tanto, que nos perdoou, nos amou e por meio do seu Filho Jesus nos reconciliou consigo mesmo e escreveu o nosso nome no livro da vida. E eu sei, Pai, que antes de encontrarmos com o Senhor Jesus na glória, nós vamos viver um tempo aqui na nossa vida que nós podemos associar a um tempo de deserto. Mas eu te peço, diante da tua palavra, que o Senhor não permita que nós morramos no deserto, que o nosso caráter possa ser transformado, possa ser forjado, que nós possamos ser fortalecidos pela tua palavra, saciados pela água viva que é Jesus, saciados pelo pão vivo que desceu do céu, que é Cristo, o maná enviado pelo Senhor, que eu possa vencer toda a tentação que Satanás apresentar a mim, que eu possa dizer não à oferta do inimigo e aguardar que os anjos do Senhor me sirvam aqui no deserto. Em nome de Jesus, contempla esse irmão, essa irmã, que estão passando por um tempo difícil. Abençoe eles, Pai. Sustenta essa família. Não deixe que ela seja destruída. E que eles possam ver a boa mão do Senhor sobre eles. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a tua face e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Uma semana de vitória para você, para sua família, uma semana de bênção. Continue se cuidando. Nós ainda estamos em meio a uma pandemia. A Covid-19 ainda está levando a vida de pessoas queridas. Por isso, mantenha o distanciamento social, use máscara, tome a vacina se você tiver aí dentro das prioridades da vacina aí na sua cidade. E que Deus guarde a sua vida. Amém?
Deus te abençoe, em nome de Jesus. No deserto, nós aprendemos a vencer as tentações. No deserto, nós aprendemos a vencer as tentações. Lembra quando Jesus foi batizado e depois ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto? Foi Deus quem levou Jesus ao deserto. Para quê? Para que ele vencesse a tentação. Às vezes, irmãos, nós somos levados ao deserto por nós mesmos. Às vezes, alguma atitude nossa nos leva ao deserto. Ou alguém pode nos mandar para o deserto com uma palavra. Por exemplo, lembra quando Sara mandou Agar para o deserto? Agar teve um filho com Abraão, chamado Ismael, e teve um momento em que Ismael estava zombando de Isaque. E aí Sara falou, olha, eu não aguento mais essa mulher. Falou com Abraão, leva ela para o deserto. E Abraão levou Sara ao deserto. Não importa se nós fomos levados por alguém, por nós mesmos, por Deus, a experiência de deserto pode ser transformadora para a sua vida. Antes de começar o seu ministério, Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto e ali ele foi tentado pelo diabo. Jesus enfrentou todo tipo de tentação, mas ele não pecou, porque ele estava fraco fisicamente falando, porque ele jejuou 40 dias, mas Jesus no seu espírito estava forte, porque ele se alimentava da palavra de Deus. Jesus estava cheio da palavra. Olha que lição tremenda. No deserto nós seremos tentados, mas a maneira de vencer essa tentação no deserto é pela palavra de Deus. Amém? No deserto nós vamos ser apresentados à realidade do pecado, da dificuldade, tantos problemas que vão surgir na nossa vida, algumas ofertas aparentemente boas, mas dadas pelo diabo. Meu irmão, por mais que aquilo que Satanás esteja te oferecendo pareça bom, pareça ser aquilo que vai suprir a sua carência, a sua necessidade. Olha que eu estou falando aqui para muitas pessoas que podem ter ouvido ofertas de Satanás durante esses dias. Por mais que a oferta do diabo pareça boa, a proposta de Deus é melhor. Quando Jesus disse não a tudo que Satanás tinha oferecido para ele, a palavra diz que os anjos vieram e serviram a Jesus. Deus pode fazer você passar por um tempo de deserto, mas ele não te abandonou. Irmãos, no momento em que Jesus estava sendo tentado, eu imagino que os anjos do Senhor já estavam ali de prontidão para servir Jesus, mas Deus levou às últimas consequências. Deus permitiu que Jesus chegasse ao seu limite humano ali, mas Jesus não pecou. Em momento algum Jesus pecou. E por causa da sua atitude, da sua postura, Deus enviou os anjos e os anjos o serviram. É melhor os anjos servirem você do que os demônios servirem você. Amém? Receba essa palavra aí. Nós vamos vencer a tentação quando estivermos cheios da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes Deus nos leva ao deserto para que nós sejamos confrontados diretamente com os nossos problemas, com aquilo que tem nos importunado. Muitas vezes nós passamos a vida inteira fugindo dos problemas, nos negando a bater de frente com aquilo que precisa ser resolvido. Mas Deus permite que nós sejamos levados ao deserto, para que nós
para a gente dar de cara ali com o nosso problema. E ali nós vamos ter que resolver, de uma maneira ou de outra. Um exemplo que esse estudo traz aqui é sobre Elias. Quando Elias foi para o deserto, ele não estava num momento bom, não. Elias tinha participado de milagres incríveis diante do povo de Israel, né? Lembra que Elias derrotou os 450 profetas, né, de Baal? Foi uma manifestação ali do poder de Deus sobre os deuses estranhos. Uma coisa tremenda, maravilhosa. Elias presenciou um mover de Deus ali, um grande avivamento. Só que logo depois disso, ele foi ameaçado por uma mulher chamada Jezabel. E ele teve medo. Elias teve medo da morte. Uma palavra, uma ameaça, fez com que aquele sentimento de confiança em Deus se perdesse. Você já se sentiu assim? Depois de um tempo de cura, de milagre, de manifestação de Deus, um tempo na presença do Senhor, de comunhão ali, com a igreja, com a família, com os irmãos, aí vem uma palavra, e essa palavra é lançada no seu coração. E eu vou dizer para você, não é Deus que lança não, viu? Jezabel foi usada por Satanás. Uma palavra foi lançada na mente de Elias, no coração dele, e fez com que toda aquela confiança que ele tinha caísse por terra. E ele desejou a morte. Ele foi para o deserto, ele pediu para morrer. Então, Elias tinha um problema que somente Deus poderia resolver. Ele tinha um receio em relação à afronta que ele estava sofrendo ali naquele momento. Eu quero tentar explicar isso aqui da forma que eu entendi, mas você pode ter outra revelação, e se você tiver, coloque aqui nos comentários. Elias teve um momento de bênção na sua vida espiritual, mas depois teve um momento lá embaixo. E nesse momento lá embaixo, ele desejou a morte. Elias sofria um problema de inconstância. E muitas pessoas, eu sei que muitas pessoas que estão ouvindo são assim. Tem momentos que você está bem, você está bombando espiritualmente, aleluia, glória a Deus. De repente vem aquele desânimo sobre a sua vida e você não quer nada. Você se fecha no seu quarto, você não quer conversar com ninguém, você não busca a Deus e você muitas vezes quer morrer. Elias desejou a morte, irmãos. Ele quis morrer. Então, esse problema de Elias era a inconstância que ele tinha. Eu sempre aconselho as pessoas que procurem manter-se firmes e constantes, sabe? No seu momento com Deus, na sua oração, no seu devocional, porque isso é o que vai nos sustentar no dia em que nós estivermos lá embaixo. Todo extremo é perigoso. Você não precisa levar uma vida espiritual assim, a 1000, não, mas eu prefiro aquela pessoa que todos os dias busca a Deus ali, vai para o quarto dela e ora em secreto, sabe? Do que aquele que está no reteté, aleluia, glória a Deus. Porque quando vem o abatimento sobre essa pessoa, ela vai sofrer muito. Então é melhor você manter uma constância. É claro, você pode ter picos de unção aí no seu relacionamento com Deus, na sua intimidade com Deus, mas busque a constância, a estabilidade, é a palavra que eu estava procurando, o equilíbrio, busque o equilíbrio. Muito se fala de equilíbrio emocional hoje em dia, não é? Busque também o equilíbrio espiritual. Busque o equilíbrio espiritual, porque aí
as circunstâncias ao seu redor não vão afetar o seu relacionamento com Deus. Se alguém disser uma palavra contra você, você terá 1000 palavras de bênção na sua vida para rebater aquela palavra de maldição que foi lançada. Elias teve um momento de mover de Deus, de unção, de revelação, mas logo depois teve uma baixa espiritual. E por isso ele foi para o deserto. No deserto nós somos levados a bater de frente com os nossos problemas. Às vezes Deus te levou ao deserto para te mostrar em que você precisa mudar. Talvez na sua humildade, no seu jeito de falar, de tratar as pessoas, sabe? Talvez o seu orgulho. Eu não sei. Cada um tem a sua particularidade. Mas muitas vezes Deus te levou ao deserto e Deus está permitindo que você fique no deserto para que você aprenda algumas coisas, para que você resolva os seus problemas. Louvado seja o nome do Senhor.